Fala pessoal, tudo bem? Aqui no nosso aprendizado em finanças quantitativas nas últimas semanas, eu passei com vocês por vários conceitos diferentes, né? A gente viu como extrair dados de cotações das ações do Ibov, viu como simular uma carteira com ações diferentes e depois pegar essa carteira fictícia, né, e comparar com o benchmark de mercado, como o Ibov, por exemplo. Hoje eu queria avançar aqui com vocês e trazer mais alguns conceitos importantes. Dentro do mundo das finanças quantitativas, nós temos essa ideia, né, esse conceito dos modelos de otimização. Então, o que são modelos de otimização? São modelos que nós criamos com o objetivo de encontrar a alocação ótima, ou seja, os pesos ideais que nós devemos ter para as ações, para os ativos que compõem o nosso portfólio, de forma que a gente consiga reduzir o risco e aumentar, né, maximizar os retornos da nossa carteira. Eu não vou entrar com vocês ainda nos modelos de otimização, por ser um conceito um pouco mais avançado, que a gente vai deixar mais para frente. Mas eu já queria preparar vocês aqui para alguns conceitos que são importantes e, eventualmente, vocês vão se deparar. Então, imagina que você executou um desses modelos de otimização e você encontrou ali as alocações ideais, né? Você encontrou os pesos ótimos para as ações, para os ativos da sua carteira. Bem, agora que você já sabe qual que é a configuração ótima que a sua carteira tem que ter, como que você calcula o retorno diário? Como que você calcula o retorno acumulado dessa carteira? Se você não faz ideia do que eu estou falando, se você não sabe o que é retorno diário, o que é retorno acumulado, você está no lugar certo, porque é exatamente isso que eu queria mostrar para você aqui nesse vídeo. Então a gente vai lá para o Python, nós vamos abrir aqui o Google Colab e vamos ver juntos como calcular o retorno diário, o retorno acumulado de uma carteira, né, de acordo com os seus pesos, e no fim a gente ainda vai comparar isso com o benchmark de mercado, que aqui no caso vai ser o Ibov. Então vamos lá? Vamos lá então, pessoal. O que nós vamos fazer aqui é razoavelmente simples. A gente vai colocar uma carteira fictícia, vai obter os dados para essas ações que a gente determinar, depois nós vamos calcular o retorno diário, depois o retorno acumulado, e depois vamos comparar a performance teórica dessa carteira com o Ibov. Já estou aqui com o meu Google Colab aberto. Caso você ainda não tenha utilizado o Google Colab, nunca utilizou, não tem problema, é só digitar colab.research.google.com. Óbvio, você vai precisar ter uma conta do Google, né, uma conta do Gmail, mas uma vez que você tem uma conta, é super rápido aqui de abrir o Google Colab e você vai poder começar em questão de segundos. Vamos começar aqui então o nosso estudo. Eu vou colocar um tópico 0, tópico inicial, que vai ser importando as bibliotecas. E aqui, essencialmente, nós vamos precisar de 3 bibliotecas que eu acho que para a maioria das pessoas que usam o Colab já estão instaladas na seção do Google Colab. Você não precisa instalar essas bibliotecas. Então você tem pandas, então import pandas as PD. Lembrando que isso aqui é como se fosse um apelido, né? A gente chama de alias. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores aqui que eu fiz no canal, eu explico certinho essa noção aí das bibliotecas. Vamos importar a NumPy, que eu considero aí também uma das principais. Pandas e NumPy são as principais bibliotecas de Python que existem, né? E por fim a gente vai importar a YFinance, que nós vamos utilizar aqui para extrair os dados. Como eu estou fazendo a conexão aqui do zero, né, começando a nova sessão do Google Colab, não sei se vocês perceberam aqui no canto superior direito, mas ele vai fazer a conexão inicialmente com o servidor do Google. Por isso que apareceu aqui, ó, bem no canto superior direito, deixa eu fazer um zoom para mostrar para vocês, que ele estava conectando, né? E depois que ele conecta, ele mostra o quanto de RAM eu tenho e o quanto de disco eu tenho, tá? Vamos lá então continuar. Agora nós vamos construir a nossa carteira e importar os dados, né? Então, construir ou construção da carteira. E aqui também, bem direto ao ponto, eu já tenho aqui alguns ativos que eu quero utilizar. Na verdade, eu já tenho alguns elementos, tá? Algumas variáveis eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu copiar e colar aqui do lado para vocês verem. Então, algumas variáveis que eu já deixei aqui pré-prontas. Data de início, data de fim, que vai ser importante para a construção da nossa carteira, e os ativos que eu quero colocar. Petro, Vale, Bradesco, Itaúsa, Ambev, por aí vai, tá?
Depois você pode ficar à vontade também para trocar e colocar os ativos da sua preferência. Como eu falei para vocês aqui no início, né, da descrição desse vídeo, eu estou simulando pesos teóricos. Eu não quero rodar o modelo de otimização ainda, porque seria um nível de conhecimento a mais que eu não quero explorar ainda, né? Vai ficar mais para frente. Mas imagine que você rodou um modelo de otimização e você encontrou os pesos ideais para sua carteira. E vamos supor que esses pesos fossem 10% para cada papel, ou seja, você tem que manter 10% de cada papel na sua carteira para conseguir ter o menor risco e o maior retorno possível. Faz sentido? Não sei, né? Isso aqui é totalmente arbitrário, estou usando como exemplo. Como que a gente, então, explicita isso no Python? A gente vai utilizar a biblioteca NumPy, tá? Então aqui no caso eu estou usando a função np.array, porque eu estou passando os pesos que eu vou utilizar. Então reparem ó, que para cada papel o peso é 10%, para esse aqui 10%, para esse aqui 10%. Ou seja, se somar todos eles aí, você tem a alocação de 100%, né? Ou seja, você tem a carteira inteira, e eu estou colocando 10% do meu investimento para cada papel. E aqui vocês vão perceber uma pequena diferença em comparação com vídeos anteriores que eu fiz, até o último que eu fiz de simulação de carteira. Naquele vídeo, qual que era o meu racional? Eu alocava um dinheiro específico num papel e aquele meu investimento ele permanecia até o fim, né? O dinheiro inicial que eu coloquei e ele ia lá, vamos dizer, performando, né? Se ele subisse, se ele caísse, etc. Aqui tem uma pequena diferença da forma como eu vou simular. Nós vamos tentar fazer de forma que a alocação permaneça a mesma. Então, ao longo do tempo, mesmo que eu invista X em Petrobras, por exemplo, a gente vai, teoricamente, garantir que Petrobras ocupe sempre 10% da nossa carteira, tá? São dois modelos diferentes, vocês conseguem entender? O modelo que eu apresentei no vídeo anterior e desse daqui. Cada um vai ter suas vantagens, desvantagens, etc. Mas é interessante que você saiba, esse é um dos racionais também de construção de portfólio, tá? E que a gente vai precisar aqui. Uma vez que eu tenho os ativos que eu quero colocar na minha carteira, a gente vai chamar a função download da biblioteca yFinance. Então, yf.download, eu já sei a lista de ativos que eu quero, que é essa daqui, ativos. Eu sei a data de início, então start é início, e o meu end é aqui a variável fim que eu defini, tá? Não quero trabalhar com todas as colunas, porque senão vai trazer aquele data frame imenso, né? OHLC, que eu já expliquei aqui em vídeos anteriores. Eu vou trabalhar apenas com a coluna de Adjusted Close. Então, para cada um dos papéis que eu estou trazendo aqui, eu vou trazer apenas a informação do Adjusted Close correspondente. E eu vou chamar isso aqui de carteira, tá? Vai ser a carteira que eu vou criar. Vamos inspecionar a nossa carteira enquanto ele vai fazendo o download dos dados. Já fez tudo, maravilha. Então, basicamente, essa aqui é a composição da nossa carteira. Se a gente plotar isso aqui, como até falei para vocês já, né? Isso aqui não faz muito sentido se eu plotar direto, porque a magnitude dos ativos é muito diferente. Eu precisaria normalizar antes de fazer a plotagem. Como normaliza? A gente já viu, né? Então, a gente pega aqui a carteira, divide pela sua primeira linha, então carteira.iloc da posição 0, isso aqui é a primeira linha, né? Ou seja, eu estou pegando a tabela inteira, dividindo pela sua primeira linha, para que todos os ativos comecem na base 1, e aí simplesmente depois basta plotar o resultado disso daqui. Então, a gente vai ter um plot normalizado, tá? Todos os ativos começando de 1. Agora a gente consegue ver de fato que o ativo que melhor performou nesse caso foi VEG3. Vamos continuar aqui a construção do nosso case. Nós vamos de fato agora encontrar o retorno diário e o retorno acumulado. Pessoal, o entendimento dessas métricas é muito simples, tá? Retorno diário é basicamente, né, o quanto o papel rendeu de um dia para o outro, quanto que foi o seu rendimento, vamos dizer assim, né? Então a gente vai pegar o fechamento, por exemplo, de ontem, o fechamento de hoje e vai ver a diferença percentual, né? Então, quanto o preço do ativo variou do dia para o outro. A biblioteca Pandas tem funções prontas para isso e por isso ela é ideal nesses casos. Por exemplo, existe aqui o método %change, que é algo como variação percentual, que calcula justamente isso, né? A variação entre uma linha e a outra. Nós temos aqui a nossa carteira,
basta passar o método %change e executar, e nós temos aí, né, a variação percentual. Por que a primeira linha aqui vem tudo none, né? None quer dizer not a number, ou quer dizer que não tem nada ali, está vazio, né? Ou seja, missing, não tem nenhum dado. Por que a primeira linha vem assim, pessoal, tudo vazio? Isso aqui é um erro? Não, isso não é um erro, né? Isso é basicamente uma consequência do racional que você está usando. Se o %change calcula a variação percentual entre uma linha e outra, vocês concordam comigo que para o primeiro dia aqui, eu não tenho nada acima com o qual eu posso calcular uma variação, né? Então, por exemplo, eu consigo calcular a variação percentual desse dia para esse dia, desse dia para esse dia. Só que antes desse dia aqui, eu não tenho nada antes. Então, eu não vou conseguir calcular nenhum retorno diário, concordam? Então, é por isso que vem esse none aqui. Esse none, na prática, ele não nos atrapalha, né? A gente tem meios aí de remover, de contornar esse pequeno probleminha. Então, não vejam isso como algo a se preocupar, tá? Vamos continuar, então. Bem, isso daqui são os retornos diários para cada papel, concorda? Então, por exemplo, do dia 2 para o 3, aqui de janeiro de 2018, Ambev 3 subiu, ó, se a gente multiplicar por 100, subiu 0,2%, aproximadamente. Tudo bem, mas o quanto a minha carteira teria rendido nesse dia? Como que a gente faz isso? Bem, eu sei os retornos diários de cada papel. Para a gente encontrar o retorno diário da nossa carteira, basta multiplicar os retornos de cada papel pelo peso que aquele papel tem na carteira. Interessante, né? Então vamos fazer isso juntos. Retorno diário da carteira. Então, como que nós vamos fazer? A gente vai pegar os retornos, né? Que nós, na verdade, está aqui, mas eu tenho que definir como uma variável, né? Então, eu vou chamar isso aqui de retornos. Maravilha. Então, a gente vai pegar os nossos retornos e vai multiplicar pelos pesos de cada papel, que é os pesos que nós definimos aqui, né? Se a gente simplesmente executa isso aqui, o que a gente tem nesse caso? Eu tenho o retorno ponderado, ou seja, o quanto cada papel atuou, vamos dizer assim, para gerar o retorno da carteira como um todo. A gente não tem o retorno da carteira ainda, tá? Para, de fato, ter o retorno da carteira, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar tudo isso aqui. O resultado disso, se eu somar, por exemplo, tudo isso aqui vai me dar o retorno da carteira naquele dia. Se eu somar tudo isso aqui vai me dar o retorno da carteira nesse dia aqui. E por aí vai. Então, não para por aqui, tá? Nossa operação. A gente passa depois o método .sum para ele fazer a soma. Só que falta mais uma coisa, porque não basta dizer para ele, você vai pegar aqui o resultado disso e vai somar. Aí o Python vai perguntar, tá, mas você vai somar em qual direção? Você vai somar na direção das colunas ou das linhas? Lembram que a biblioteca Pandas tem isso? Então, normalmente o parâmetro axis, ele é usado para isso. Se você tem o axis igual a 0, a operação vai ser no sentido das linhas. Se você tem o axis igual a 1, a operação vai ser no sentido das colunas. Eu vou fazer uma operação aqui no sentido das colunas, concordam? Porque eu estou somando tudo isso aqui para capturar o resultado. Então, aqui nós temos que fazer axis igual a 1. Tá? O resultado disso, então, é, finalmente, o retorno diário da nossa carteira. Tá? Então, a gente pode chamar isso aqui de retorno carteira. Tá respondida, então, a primeira pergunta do vídeo, né? Como que calcula o retorno diário da nossa carteira? É assim. Então, a gente executa, maravilha. Você pode plotar isso aqui, inclusive, se você quiser, para tirar algumas conclusões a respeito da volatilidade, quais foram os períodos em que houve mais estresse no seu portfólio. A gente vê aqui, né, claramente aqui, né, ali no início da pandemia, etc. e tal. A gente tem uma ideia mais ou menos, né, do quão volátil é esse portfólio. Para a gente calcular o retorno acumulado, vamos colocar aqui um comentário, retorno acumulado, né, Ctrl M, M, para transformar em comentário Markdown. Para a gente calcular o retorno acumulado, nós levamos em consideração o retorno diário, porque qual que é o racional? Se eu tenho retorno diário, né, em cada um desses dias aí que eu estou
acompanhando essa carteira teórica, basta eu simular uma alocação de R$1, por exemplo, como se eu tivesse com R$1 no primeiro dia, e eu fazer o produto, né, acumulado dessa conta, né, ao longo do tempo, e aí a gente vai ter esse resultado. E aí, né, eu falei produto acumulado, mas às vezes você vai ver também essa definição como sendo o produto acumulativo, tá? Algo assim, que basicamente é o CumProd, é o Cumulative Product, tá? Então existe uma função na biblioteca Pandas para isso, onde basicamente ela vai fazendo a multiplicação de um número pelo seu predecessor e vai somando o resultado. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos pegar aqui o próprio retorno da carteira, a gente vai somar 1, como se literalmente estivesse começando com R$1, e nós vamos pegando esse rendimento dia após dia, a gente vai somando, né? A gente pega isso aqui, soma, né? E a gente usa .cumProd, porque é como se tivesse começado com R$1, né? E o rendimento de um dia para o outro é basicamente multiplicando aquele retorno, e você vai fazendo esse produto cumulativo ao longo dos dias, e aí no final você vai ter o retorno acumulado total. Dessa forma, você começaria com o valor de 1, concordam? É o lógico, né? Se você não tem nada no começo, você colocou R$1, então você começa com 1. Você pode deixar com 1, se você quiser, ou você pode colocar, por exemplo, começando na base 0, que é o que eu vou fazer hoje, né? Mudar um pouquinho. Então, para começar na base 0, basta subtrair 1 aqui, né? Que aí no final você vai ter os ativos começando com 0 e aí variando ao longo do tempo. Eu vou chamar isso aqui de retorno acumulado IBOV. Tá? E aí, se a gente quiser ver o desempenho da nossa carteira ao longo do tempo, basta plotar isso aqui. E aí nós temos, ó, começando de 0, a nossa carteira teria tido um rendimento de cerca de 80%. Tá? Esse foi o desempenho. Agora, para a gente ir para a reta final, vamos fazer um comparativo de desempenho. Então, a gente vai pegar aqui os dados do IBOV, que inclusive eu já deixei pronto aqui para a gente acelerar um pouquinho o nosso vídeo. Então, formato clássico, né, utilizando a função yf.download da biblioteca yfinance. A gente vai capturar aqui os dados do IBOV, vai calcular o retorno diário da mesma forma que a gente fez lá em cima. Então, IBOV retorno é igual a IBOV.%change, calculei o retorno diário, e a gente vai usar o retorno diário para calcular o retorno acumulado da mesma forma que a gente fez aqui. Né? Aqui, na verdade, pessoal, eu coloquei retorno acumulado IBOV, né? Mas faria mais sentido o retorno acumulado carteira, que é que eu estou vendo da minha carteira. Então, vamos trocar aqui o nome dessa variável por carteira. Carteira aqui também. Executamos novamente, maravilha. E aqui eu vou deixar IBOV mesmo, tá? Maravilha. Então, calculamos o retorno acumulado do IBOV. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo data frame que vai receber o retorno acumulado da minha carteira e o retorno acumulado do IBOV. A gente vai juntar as duas coisas. Eu vou criar um data frame que inicialmente ele é vazio, tá? E eu vou popular esse novo data frame que eu chamei de retorno portfólio com as variáveis novas que eu quero, que são o quê? O retorno da carteira, né? Então, retorno carteira, que vai ser basicamente o quê? O retorno acumulado que eu calculei lá da minha carteira, isso aqui. Então, eu jogo aqui dentro. E eu vou usar o mesmo racional para o IBOV. Dentro desse novo data frame aqui, eu vou criar uma coluna nova chamada IBOV, onde eu vou receber simplesmente o quê? O retorno acumulado do IBOV. Tá? Tem mais um cuidado que eu queria falar aqui para vocês e deixar aqui, da gente tratar missings, eventuais problemas com aqueles dados faltantes. Óbvio que numa análise mais aprofundada, uma análise mais rebuscada, eu teria que tratar esse problema de uma forma um pouco mais aprofundada, entender o que está acontecendo e tal. Mas aqui, para fins de simplificação, vamos simplesmente remover os missings, remover os dados faltantes.
Então a gente faz retorno portfólio aqui, igual ao próprio retorno portfólio.drop NA. Eu estou literalmente derrubando os mísseis, né? Dropando. Então, executamos. Ok. Vamos inspecionar como ficou esse data frame. Então, ó, de fato, nós temos o retorno da carteira e o retorno do IBOV, né? E aí basta a gente plotar isso aqui. Então, ponto plot. E aí, olha que interessante. Essa carteira, aparentemente super simples, sem, né, nenhuma análise mais aprofundada, definida de forma aleatória, ela teria batido o IBOV, né? Aí teria tido, né, uma diferença percentual de 20 alguma coisa por cento. O IBOV, acho que a gente terminaria com, imagino que 50 e alguma coisa, 53% de retorno, enquanto que essa carteira teria tido 80 e alguma coisa. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram dessa análise do que eu fiz até aqui, eu queria fazer um convite. Queria convidá-los a participarem semana que vem do Data Lab, que é o bootcamp da Trading com Dados, onde a gente vai mostrar aplicações de dados no mercado financeiro usando Python. E isso aqui vai servir, inclusive, de uma semente, de um pontapé de partida para os estudos de caso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a construção de estratégias de investimento, vamos fazer o backtest das estratégias e depois vamos gerar relatórios que você pode utilizar no seu portfólio de carreira, colocar no LinkedIn, colocar no GitHub e dessa forma acelerar a sua jornada rumo ao mercado financeiro. Pessoal, para se inscrever é muito simples, tá? Só digitar tradingcondados.com.br/datalab. Vou colocar o link na descrição também. De qualquer forma, convido vocês aí a estarem conosco semana que vem, a partir do dia 7 de agosto, às 20 horas. Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um case e a gente se vê na semana que vem. Grande abraço!